Olá, gente! Meu nome é Silvana, eu sou professora de matemática e a aula de hoje é sobre volume do tronco de pirâmide, dando sequência a uma série de aulas sobre pirâmide e tronco de pirâmide. Eu vou deixar lá na descrição aulas que vão ajudar vocês no entendimento dessa aula aqui. Não esqueçam de deixar nos comentários a opinião de vocês, de curtir e de se inscrever no canal para me apoiar, para que eu possa continuar com essas aulas, ok? Vamos lá? Então vamos relembrar o que é uma pirâmide. Pirâmide é um sólido geométrico, tem altura, tem largura, tem profundidade, e a pirâmide vai ter o vértice, e desse vértice vão sair segmentos de reta, unindo até o vértice do polígono, que seria a base da minha pirâmide, tá? A minha pirâmide é constituída pela base e pelas laterais, que são formadas por triângulos. Bem, aqui nós temos, esse H maiúsculo está representando a altura da minha pirâmide. A altura da minha pirâmide vai do vértice até a minha base, formando um ângulo de 90 graus. O volume de uma pirâmide é dado pela área da base, que é essa área aqui, tá? Vezes a altura, dividido por 3. Agora imaginem que essa pirâmide grande foi seccionada, ela foi cortada, tá? Por um plano, dando origem a dois pedaços. Uma pirâmide pequena, na parte de cima, e um tronco de pirâmide. E o que aconteceu com a altura da minha pirâmide? Ela também foi dividida. Eu fiquei com a altura da pirâmide menor e embaixo eu fiquei com a altura do tronco da pirâmide, tá? Bem, quando eu quero calcular o volume do tronco de pirâmide, eu posso calcular da seguinte forma. O volume do tronco pode ser o volume da pirâmide grande, de toda esta pirâmide, menos o volume da pirâmide pequena, menos essa pirâmide menor aqui. Então, eu vou calcular o volume de toda a pirâmide, vou diminuir essa parte pequena e o que sobrar vai ser o volume do tronco. Essa é uma das formas que a gente tem para calcular o volume do tronco. Eu tenho que conhecer alguns elementos do tronco da pirâmide. Eu tenho a altura, eu tenho esse AB em azul aqui. É a apótema da base menor. A apótema é a distância que vai do centro da minha base, dividindo a minha aresta lateral em dois lados iguais. Eu tenho também o apótema da base maior, que fica aqui embaixo. Eu fiquei com a base menor, a base maior. Da mesma forma que o apótema da base menor, o apótema da base maior também vai do centro da minha base maior, dividindo a minha aresta lateral em dois lados iguais. O desenho está distorcido, não está aparecendo, mas aqui está dividindo a minha lateral em dois lados iguais. Mas eu poderia jogar o meu apótema aqui para frente, dividindo esse lado aqui em dois lados iguais, ou para o lado esquerdo, ou para trás, e dependendo da minha base, pode ter 5 lados, pode ter 6 lados, tá? Pode ser um pentágono, um hexágono. Aqui eu quis trabalhar com uma base quadrada. É um tronco de pirâmide regular, em que a sua base tem todos os lados do mesmo tamanho, tá? Então, nós temos aqui o apótema lateral. Ele vai dividir a minha face lateral, meu lado, em dois lados iguais. Então, eu tenho o apótema da base menor, o apótema da base maior, o meu apótema lateral e a minha altura. Como eu posso calcular o volume do tronco? Eu posso calcular a altura dividido por 3, multiplica a área da base maior, toda essa base maior aqui, mais a área da base menor, mais a raiz quadrada da multiplicação dessas duas áreas, tá? Dessa forma, eu vou ter o volume do meu tronco de pirâmide. Eu trouxe para vocês o exemplo de um tronco de pirâmide que veio com todas as informações da pirâmide original. Só que a gente observa que essa pirâmide foi seccionada e deu origem à pirâmide menor e ao tronco de pirâmide. Eu trouxe essa imagem para cá para a gente poder trabalhar melhor. Aqui eu tenho uma pirâmide seccionada, ou seja, ela foi dividida em dois pedaços. Calcule o volume do tronco de pirâmide de base quadrada. Então, qual a informação que eu tenho? Que essa base é quadrada, então os 4 lados são iguais. É uma pirâmide regular. E eu quero o volume do tronco de pirâmide. Eu tenho duas formas para resolver isso. Ou eu faço através da fórmula de volume do tronco,
fazendo o volume da pirâmide grande, que é toda essa pirâmide, menos o volume dessa pirâmide pequena. Se eu tiver o volume da pirâmide inteira e tirar esse pedaço do volume da pirâmide pequena, o que sobrar vai ser o tronco de pirâmide. Ou eu posso fazer através do volume do tronco, onde eu vou usar a altura dividido por 3 vezes a área da base maior mais a área da base menor mais a raiz quadrada da área da base maior vezes a área da base menor. Então eu vou fazer das duas formas para vocês decidirem qual é a forma mais fácil. Vamos lá? Aqui os dados que eu tenho. A altura da pirâmide menor é x, o apótema da base menor 10 metros e o apótema da base maior 20 metros. Com essas informações, eu tenho como calcular o volume da minha pirâmide. Em primeiro lugar, eu tenho que saber o valor de x. Por que eu preciso saber o valor de x? Para eu calcular o volume da pirâmide inteira, da pirâmide grande. Porque eu preciso da altura total da pirâmide para eu poder fazer o cálculo. Então vamos achar o valor de x, que nós teremos uma proporção. A altura da pirâmide pequena está para a altura da pirâmide grande, assim como o apótema menor está para o apótema maior. Existe uma proporção entre essas medidas. Então, como eu vou fazer isso? X está para toda essa altura. Que altura é essa aqui? É x mais 15, não é só 15. 15 é só a altura do tronco. Então, x, que é essa altura, está para toda essa altura aqui, que é x mais 15, 10 metros, que é o apótema menor, está para 20 metros, que é o apótema maior. Então, agora eu vou multiplicar cruzado para resolver. Então, vai ficar 20 vezes x, 20x, vai ser igual a 10, que multiplica x mais 15, tá? Agora eu vou fazer aqui, aplicar a propriedade distributiva da multiplicação, tá? Então, 20x é igual a 10x mais 10 vezes 15, 150. Aqui, eu posso, olha, simplificar, tem o zero em tudo, é só eu tirar o zero. Então, vai ficar 2x é igual a x mais 15. Vai ficar 2x, esse x vem para o lado de cá com sinal negativo, é igual a 15. 2x menos x, x. X é igual a 15. Achei o valor de x. E se eu não tivesse tudo com zero? Poderia fazer normalmente, vai dar 15 de qualquer jeito, tá? Então, a altura desse x aqui, da minha pirâmide menor, são 15 metros. Se são 15 metros na altura da pirâmide menor e 15 metros no tronco, o total vai dar 30 metros. Então, a altura total da minha pirâmide será de 30 metros. Isso quer dizer que essa pirâmide foi cortada ao meio, ela foi seccionada no meio, porque ela tem a altura da pirâmide menor é a mesma do tronco. Toda pirâmide que é seccionada, que é cortada, vai ser dividida ao meio? Não. Ela pode ser seccionada em qualquer ponto, tá? Qualquer parte da pirâmide. Nesse caso aqui foi ao meio porque a gente viu que as alturas são iguais, tanto do tronco quanto da pirâmide menor. Então a primeira parte eu já fiz, que foi achar a altura da minha pirâmide pequena, tá? 15 e o total 30. Como eu calculo a área da base? A minha base aqui mede quanto? Ó, se o apótema que divide a minha aresta em duas partes mede 20, então eu vou ter 20 metros e do lado de cá também vai ter 20 metros. Então, esse pedaço aqui mede 40 metros. E se aqui é um quadrado, essa lateral aqui também vai medir 40 metros. Então, eu tenho um quadrado de 40 metros vezes 40 metros, para calcular a área, toda essa área aqui. Então, como vai ficar isso? 40 ao quadrado, que é 40 vezes 40, que é igual a 1.600, tá? Então, eu já descobri qual é a área da base da minha pirâmide grande, 1.600
metros quadrados. Eu já descobri qual é a altura da minha pirâmide grande, 30 metros. Agora, eu já posso calcular o volume da minha pirâmide grande. Então, vamos calcular logo. O volume da minha pirâmide vai ser igual à área da base, 1.600, vezes a minha altura, 30 metros, divididos por 3. Aqui eu posso simplificar esse 30 com 3. Vai ficar 1.600 vezes 10, 30 dividido por 3. Aqui, quando eu estou multiplicando por 10, basta eu acrescentar um zero. Então, era 1.600 mais um zero, vai ficar 16.000. Esse é o volume da pirâmide grande, tá? 16.000 metros cúbicos. Por que cúbicos? Porque eu estou multiplicando 3 medidas: comprimento, altura e largura, tá ok? Agora vamos calcular o volume da pirâmide pequena. A gente fez o da grande, agora vamos calcular o volume da pirâmide pequena. É a mesma fórmula. Vai ser a área da base vezes a altura dividido por 3. A área da base agora é essa base menor. Agora eu estou calculando essa pirâmide menor, essa pirâmide pequena, tá? Então vai ser esta área da base aqui. Quanto mede a aresta da minha base? O meu apótema da base mede 10 metros. Se ele mede 10 metros de um lado e 10 metros do outro, 10 mais 10 mede 20 metros. Então, a aresta da minha base mede 20 metros e como é um quadrado, 20 metros, e aqui também vai ser 20 metros. Então, eu estou falando de uma base quadrada que mede 20 metros por 20 metros. Então, a área da minha base vai ser igual a 20 vezes 20, ou 20 ao quadrado, que é igual a 400 metros quadrados. Então, achei a área da base da minha pirâmide pequena. A altura da minha pirâmide pequena a gente já viu que é 15. Só vou botar na fórmula agora. A área da base mede 400 vezes a altura, que é 15, dividido por 3. Vou simplificar aqui. Vai ficar 400 vezes 15 dividido por 3, 5, que é igual a 2.000. Então, o volume da minha pirâmide pequena vai ser igual a 2.000 metros cúbicos. Já está pronto? Quase! Agora, eu já sei o volume da pirâmide grande e o volume da pirâmide pequena. Eu vou diminuir. O que sobrar vai ser o volume do tronco. Então, o volume do meu tronco, dessa parte aqui de baixo, do meu tronco de pirâmide, vai ser igual a 16.000, que é o volume da pirâmide grande, menos 2.000, que é o volume da pirâmide pequena. Então, o volume do meu tronco vai ser igual a 14.000 metros cúbicos. Bem, agora nós temos o tronco de pirâmide, é o mesmo tronco de pirâmide que tinha antes, só que agora ele está sem a parte de cima da pirâmide seccionada, tá? A gente vai usar a outra fórmula para vocês compararem qual seria a melhor para trabalhar. Aqui o raciocínio é o mesmo. Se o meu apótema da base mede 20 e o apótema divide a minha aresta em duas partes, eu tenho 20 mais 20, então eu tenho 40 metros. Se é um quadrado, tem 40 de um lado, vai ter que ter 40 dos outros lados também, tá? Então, eu vou calcular a área da base, vai ser igual a 40 vezes 40, que é 40 ao quadrado, que é igual a 1.600. Agora, eu vou calcular a área da base menor. A área da base menor é igual. Aqui é 10. O apótema da base menor é 10. Então, o outro lado também é 10, que vai me dar um total de 20. Se tem 20 de um lado, tem que ter 20 do outro, na minha base menor. Então, eu tenho um quadrado de 20
por 20. Isso vai me dar 20 ao quadrado, que é igual a 400. Então, aqui eu tenho 1.600 metros quadrados e 400 metros quadrados de área. Da base maior e da base menor. O que está faltando? A altura. Agora que eu já sei qual a área das duas bases, da base maior e da base menor, eu já posso utilizar a fórmula. Então, o volume do tronco de pirâmide vai ser igual a altura dividido por 3. Quem é a altura? 15 metros. 15 dividido por 3 vezes a área da base maior, 1.600. Mais a área da base menor, 400. Mais a raiz quadrada da área da base maior. Como esse resultado vai ficar dentro de uma raiz quadrada e eu tenho uma multiplicação, ao invés de eu colocar 1.600, eu vou colocar 40 ao quadrado. Então, vai ficar 40 ao quadrado vezes a área da base menor, 20 ao quadrado, que é 400. Aqui eu já vou usar ao quadrado, porque depois, para eu tirar, fica fácil. Uma multiplicação, eu posso tirar cada um de dentro da raiz, tá? Então, aqui vai ficar o volume do tronco, 15 dividido por 3, 5, que multiplica 1.600 mais 400, 2.000, mais aqui a raiz quadrada de 40 vezes 20 vai ser 40, vou simplificar esse expoente com índice e esse expoente com índice, 40 vezes 20. Aqui vou fazer primeiro a multiplicação, não posso somar antes de multiplicar, tá? O volume do tronco é igual a 5 vezes 2.000, mais 4 vezes 2, 8. São 2 zeros, coloco 2 zeros, 800. Fecho parênteses. O volume do tronco vai ser igual a 5 vezes 2.000, 10.000. 5 vezes 8, 40, 4.000. 5 vezes 8, 40, mais 2 zeros, 4.000. Então, o volume do tronco é igual a 10 mais 4, 14.000 metros cúbicos. O mesmo resultado da forma anterior que a gente fez. Eu posso usar qualquer fórmula, professora? Sim, a que vocês acharem mais fácil é a que vocês vão utilizar, tá ok? Vamos para mais um exemplo? Vamos lá? Para fazer uma sapata de concreto, um pedreiro gasta 5 sacos de cimento por metro cúbico. Sabendo que a sapata tem a forma de um tronco de pirâmide de base quadrada, com as arestas da base menor e da base maior, medindo respectivamente 2 metros e 4 metros e com 1 metro de altura. Quantos sacos de cimento aproximadamente ele irá gastar para fazer cada sapata? Então vamos entender. O que é sapata? Faz parte da fundação de uma casa, faz parte do alicerce, é a base da casa que fica embaixo, né? E diz que essa sapata tem a forma de um tronco de pirâmide de base quadrada, ou seja, a base maior e a base menor serão quadrados. Medem 2 e 4 metros. A aresta menor mede 2 metros e a aresta maior mede 4 metros. E tem 1 metro de altura. Quantos sacos de cimento aproximadamente ele irá gastar para fazer cada sapata? Então, se ele gasta 5 sacos por metro cúbico, eu tenho que descobrir o volume de cada sapata e multiplicar por 5. Vamos fazer aqui uma figura para a gente entender melhor? Aqui eu tenho quadrada, tá? Tenho a base maior, também é quadrada, né? Se a base menor é quadrada, a base maior também vai ser quadrada. E eu tenho as medidas da aresta, de cada lado da minha base maior e de cada lado da minha base menor. A base menor mede 2 metros, a base maior mede 4 metros e a altura mede 1 metro. Diante dessas informações, eu posso calcular o volume do tronco de pirâmide. Então, vamos para a fórmula. O volume do tronco de pirâmide é igual à altura dividido por 3, que multiplica a área da base maior mais a área da base menor mais a raiz quadrada da área da base maior vezes a área da base menor.
tá? Então a gente só vai utilizar a área de base, né? A área da base maior mais a área da base menor, mais a raiz quadrada de uma vezes a outra. Então vamos lá. Volume do tronco de pirâmide é igual a altura. Quem é a altura? 1 metro. 1/3, né? Repito, 3, que multiplica a área da base maior. Bem, se a minha base maior mede 4 e é um quadrado, como eu calcular a área de um quadrado? Lado vezes lado, 4 vezes 4, 16. 16 metros quadrados. Então, vai dar 16 mais a área da base menor. A área da base menor mede 2 de lateral, né? 2 vezes 2, 4. 4 metros quadrados, ok? Então, vai ser 16 mais 4, mais a raiz quadrada. A área da base maior é 16, mas 16 é a mesma coisa que 4 ao quadrado, vezes a área da base menor, que é 4. Só que esse 4 é o quê? É 2 ao quadrado. Então, o volume do tronco de pirâmide vai ser igual a 1/3 vezes 16 mais 4, 20. Mas aqui eu vou tirar da raiz, ó. Como é multiplicação, eu posso tirar. Vai ficar 4 vezes 2. Então, o volume do tronco de pirâmide vai ser igual a 1/3 vezes 4 vezes 2, 8. 20 mais 8. O volume do tronco de pirâmide vai ser igual a 20 mais 8, 28. 1/3 que multiplica 28. Então, o volume do tronco de pirâmide vai ser igual a 1 vezes 28, 28, dividido por 3. 28, para dividir por 3, vai dar 9. 9 vezes 3, 27, sobra 1. 1 eu não posso dividir por 3, coloco vírgula e boto um 0. 10 dividido por 3 vai dar 3. 3 vezes 3, 9. Ou seja, isso aqui vai dar uma dízima periódica. Então, nós vamos trabalhar com 9,3 metros cúbicos, tá? Então, o volume do tronco de pirâmide vai ser igual a 9,3 metros cúbicos. Mas a pergunta foi essa? Não. Eu já achei o volume de um tronco de pirâmide, de uma sapata. Se para cada metro cúbico eu gasto 5 sacos de cimento e eu tenho 9,3 metros cúbicos, quantos sacos de cimento eu vou utilizar aproximadamente para fazer uma sapata? É só multiplicar. 9/3 vezes 5, que são 5 sacos de cimento. 5 vezes 3, 15, vai 1. 5 vezes 9, 45 e 1, 46. 46,5, 46 sacos de cimento e meio por sapata. Só que está perguntando quantos sacos, então eu não vou considerar o meio. Eu não posso descartar o meio para menos, senão vai ficar faltando. Então eu teria que usar aproximadamente 47 sacos de cimento. Iria sobrar meio saco, ok? Então a resposta, aproximadamente 47 sacos de cimento, tá? Seria essa a resposta para o meu problema. Bem, gente, essa foi a aula de volume do tronco de pirâmide. Espero que vocês tenham compreendido, que sejam agora capazes de realizar qualquer cálculo que envolva volume de tronco de pirâmide e que vocês possam assistir também às outras aulas para melhorar o entendimento dessa aula aqui. Não esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Até a próxima aula!